mastologista, ou seja, especialista em doenças mamárias. Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. E por que é tão importante falar sobre o câncer de mama? Primeiro, ele é o câncer de maior incidência nas mulheres no mundo todo, inclusive no Brasil. Segundo, ele é uma doença que pode ser detectada de modo precoce. E quando a gente faz esse diagnóstico no estágio inicial, faz toda a diferença. As chances de cura são muito mais altas, às vezes maiores do que 90% a 95%, e os tratamentos tendem a ser menos agressivos também. E quais os sinais do câncer de mama? O que a mulher pode sentir quando tem o câncer de mama? Algumas vezes é possível palpar um nódulo, um caroço na mama, geralmente fixo e sem dor associada. Outras vezes a gente pode ter retração da pele da mama e do bico do peito, então fica um afundadinho na região. Outro sintoma pode ser secreção do bico do peito, que geralmente é sanguinolenta, de um lado só e que acontece de modo espontâneo. Outras vezes pode-se ter até um espessamento, um edema da pele da mama, acompanhado de vermelhidão dela, tendo aquele aspecto que a gente chama de casca de laranja. E também algumas vezes pode-se ter nódulos, caroços palpáveis na axila e no pescoço. Mas é muito importante saber que geralmente na fase inicial da doença nós não temos sintomas nenhum. E o principal método para a gente fazer o diagnóstico é a mamografia. O autoexame da mama, ele é importante para as mulheres conhecerem as suas mamas e, se notada qualquer mudança, procurar o seu médico, o ginecologista ou o mastologista. Mas ele só detecta lesões que já são palpáveis, que tendem a ser um pouco maiores. E o nosso principal objetivo é tentar detectar a doença antes dela trazer qualquer sintoma, então sem ter nenhuma lesão palpável. E o método principal de a gente fazer esse diagnóstico é com a mamografia. E quem deve fazer a mamografia e com qual frequência? A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que todas as mulheres a partir dos 40 anos realizem a mamografia de modo anual. E por que a mamografia e não o ultrassom de mama? Porque só a mamografia foi capaz de reduzir a mortalidade do câncer de mama quando realizada de modo regular. Então, o ultrassom não substitui a mamografia. Agora, eu vou falar um pouco para vocês sobre os fatores de risco do câncer de mama. A gente pode dividir esses fatores em modificáveis e não modificáveis. Entre os não modificáveis estão ser do sexo feminino, idade. Então, a gente vê que com o envelhecimento existe um aumento do risco do câncer de mama. Outro fator é ter ciclos ovulatórios mais longos. Então, mulheres que têm a primeira menstruação em idade mais jovem, com menos de 11 anos, e a última menstruação com uma idade mais tardia, com mais de 54 anos. Outro fator de risco não modificável é o histórico familiar. Então, ter casos recorrentes de câncer de mama na família, ou histórico de câncer de mama e ovário em parentes próximos, ou histórico de câncer de mama em parentes jovens, e ainda histórico de câncer de mama em parentes do sexo masculino, então câncer de mama em homem. E um último fator de risco não modificado são as mutações genéticas. Então, mutações nos genes que predispõem ao câncer de mama e que podem ser passados de modo hereditário, de geração para geração. Mas é importante ressaltar que a maior parte dos casos de câncer de mama não são hereditários. Então, 80 a 90% das mulheres com câncer de mama não apresentam nenhum histórico na família de câncer de mama. Aqueles casos de mutações genéticas hereditárias que conferem um alto risco para câncer de mama se restringem a cerca de 10% só dos casos.
E quanto aos fatores de risco modificáveis, o que a gente pode fazer para tentar reduzir o risco de câncer de mama? É ter hábitos de vida saudáveis, com a prática regular de atividade física. O recomendado é realizar pelo menos 30 minutos 5 vezes na semana, mas se for possível fazer mais, a gente vê um benefício ainda maior. Manter um peso adequado, então não estar acima do peso, é outro fator fundamental para diminuir o risco de câncer de mama. Ter uma dieta saudável, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas e não fumar. Acredito que entre vocês existem também homens, e até agora eu falei basicamente sobre mulheres com câncer de mama. E afinal, um homem pode ter o câncer de mama também? Pode sim, mas é muito mais raro. Cerca de 1% só dos casos de câncer de mama acontecem nos homens. Como tópico final, quero citar para vocês as etapas que podem estar envolvidas no tratamento do câncer de mama, que são a cirurgia, quimioterapia, hormonioterapia, radioterapia e às vezes a cirurgia plástica. É importante deixar claro que o tratamento do câncer de mama deve ser individualizado. Então, de acordo com o tipo do tumor e de acordo com o estágio da doença, cada paciente vai ter indicação de um tratamento específico. E esse tratamento todo envolve um time de especialistas, que é o mastologista, responsável pela parte cirúrgica do tratamento, o oncologista, que avalia as indicações da quimioterapia e hormonioterapia, o radioterapeuta e o cirurgião plástico para os pacientes que tiverem indicação e desejo de realizar a reconstrução mamária. Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês e a minha mensagem final é: a chave é a prevenção. Então tenham hábitos de vida saudáveis e realizem seus exames de prevenção de modo regular. Lembrando que todas as mulheres a partir dos 40 anos têm indicação de realizar a mamografia anualmente. Se possível, leve essa informação adiante e incentive também quem está ao seu redor a realizar a prevenção.